Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Carlos, idealizador do Combate ao Câncer, acadêmico de medicina, e hoje a gente está aqui com o Dr. Vilmar Marques. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a gente está aqui um pouquinho para falar sobre reconstrução mamária, né, oncoplastia. Está tendo um evento em São Paulo, que é a Jornada Brasileira de Oncoplastia, que vai do dia 26 ao dia 28 de maio. Boa tarde, doutor Vilmar, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos internautas. Tá, tudo ótimo. Estamos aqui no nosso evento, está sendo um sucesso. Legal. Doutor Vilmar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, ao vivo, né, com todos os pacientes, alguns já enviaram essas perguntas previamente, mas a primeira pergunta era sobre como está esse cenário da reconstrução mamária aqui no Brasil. A reconstrução mamária, Carlos, vem aumentando a realização das reconstruções de forma exponencial. Se nós voltássemos em 98, quando o Fernando Henrique fez a lei da obrigatoriedade da reconstrução, que a mulher teria o direito de realizar a reconstrução, naquela época a taxa de reconstrução já era ao redor de 5%, era muito baixo, poucas mulheres conseguiam realizar a reconstrução mamária. Esse número veio crescendo ano a ano. Hoje podemos dizer que pelo menos 20% das mulheres têm as suas mamas reconstruídas. Isso se deve muito à ação da Sociedade Brasileira de Mastologia, promovendo cursos de reconstrução, cursos de capacitação e aumentando de forma exponencial os colegas que realizam essas reconstruções em âmbito SUS. Então, hoje, a mulher que procura o SUS, ela tem, podemos dizer, no mínimo 20% delas, suas mamas reconstruídas. Nós vamos fazer uma publicação nos próximos meses, mostrando que esses números são ainda muito superiores do que os 20%, obviamente que varia de estado para estado. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo está girando ao redor de 30%. Ah, sim. E doutor, qual que é a finalidade dessa Jornada Brasileira de Oncoplastia? A Jornada Brasileira de Oncoplastia, ela visa trazer aos colegas o conhecimento de novas técnicas que possam ser aplicadas na reconstrução mamária. Nós trazemos para esta jornada vários professores nacionais e alguns internacionais, e nós realizamos cirurgias que são transmitidas simultaneamente para o auditório, onde os palestrantes estão presentes, e nós procuramos realizar cirurgias com certo grau de complexidade e que nós possamos usar uma forma de resolução atingindo um resultado satisfatório da reconstrução que possa facilitar o dia a dia do colega na realização dessas reconstruções. Então é muito proveitoso, é uma jornada bastante procurada e com certeza que o colega que frequenta, que vem assistir a nossa jornada, leva para casa informações muito valiosas para o seu dia a dia. Ah, legal. E doutor, uma outra pergunta aqui seria se toda mulher ela pode fazer a reconstrução. Se tem algum impedimento e as que não podem, o porquê desse impedimento, né? Você só contraindicaria uma reconstrução em situações muito específicas. E quais seriam essas situações específicas? Primeiro, condições gerais da paciente. Imaginemos, então, uma paciente que tenha muitas comorbidades, hipertensa, diabética, tabagista, onde ela tem uma reserva fisiológica muito baixa. Então, esta mulher, é melhor você poupá-la de uma cirurgia de um porte maior, porque ela vai ter uma contraindicação, uma cirurgia de um porte maior, e realizar uma cirurgia de um porte menor. Então, com isso, você evita a reconstrução para evitar o quê? Taxa de complicações, tanto sistêmica quanto locais. Então, essas seriam as principais contraindicações. Uma outra contraindicação seria a contraindicação referente à doença. Imaginemos que ela tem uma doença localmente avançada, um tumor localmente avançado e uma doença já disseminada. Então não tem por que você realizar uma reconstrução, você faz simplesmente uma cirurgia para higienização local, evitando uma reconstrução, porque essa doença deve recidivar, deve voltar num curto período de tempo. São basicamente essas contraindicações. O restante das pacientes devem ser todas reconstruídas. Ah, legal. E, doutor, quais são as especialidades que podem fazer esse procedimento, a reconstrução? Existem duas especialidades que têm como interface a reconstrução mamária, que
que são a mastologia e a cirurgia plástica. Então, nos dias atuais, essas duas especialidades dividem o papel, o cenário da reconstrução mamária no nosso país. O mastologista, ele realiza tanto o tratamento oncológico quanto a reconstrução, e o cirurgião plástico desempenha o papel da reconstrução, junto com o mastologista. E após a reconstrução, uma paciente enviou aqui para a gente uma pergunta, se após a reconstrução é normal perder a sensibilidade no mamilo, e se é possível reverter isso? Quando você faz uma reconstrução, uma mastectomia, preservadora de pele e preservadora da areola e do mamilo, em muitas vezes essa sensibilidade ela pode ser diminuída ou abolida. Quando a paciente refere que ela está diminuída, essa sensibilidade geralmente volta. Quando ela diz que a sensibilidade está abolida, mas você estimula a areola e o mamilo, e ele ainda contrai, a musculatura da papila ainda contrai, provavelmente essa sensibilidade volta. Quando você faz esse estímulo motor e você não vê contração muscular da areola e da papila, dificilmente essa sensibilidade vai voltar, mas pode voltar. Porque, como nós sabemos, a regeneração do nervo é muito lenta. Então, ela deve voltar no período de 6 meses a 2 anos. Se não voltar nesse período, daí não volta mais. Ah, entendi. Uma outra paciente enviou uma pergunta sobre os prós e contras da prótese expansora. Ótima pergunta. Uma pergunta que caberia uma aula específica para isso. A prótese expansora, a gente chama de expansor definitivo também, tem essas duas nóminas. Então, seria uma prótese que você vai colocar ela sem solo fisiológico, e ela tem um conteúdo de silicone, e quando você implanta ela, a posteriori, depois da cirurgia, você vai inflando ela com solo fisiológico. O nome dela diz, é um expansor definitivo, é uma prótese expansiva. Então, ela não é feita para ser trocada. Então, a grande vantagem é que você pode colocar ela desinsuflada e ir insuflando no pós-operatório, determina menos sofrimento tecidual, né? Mas ela tem uma válvula. O grande viés da prótese expansiva é a válvula, que muitas vezes tem que ser removida, porque ela fica numa região, muitas vezes, incômoda para o paciente, incomoda a paciente, e você tem que, no pós-operatório, depois de 6 meses, 1 ano da cirurgia, remover esta válvula. Outro incômodo da prótese expansiva é que, como ela tem solo fisiológico, a paciente pode referir um barulho, a movimentação da mama. Esse barulho muitas vezes incomoda a paciente. E também a temperatura, porque ela tende a ser um pouco mais fria do que o tecido. Então a paciente refere a uma mama gelada muitas vezes. Então esses são os grandes incômodos da prótese expansiva. Mas nós usamos com uma certa frequência quando você precisa expandir tecido. Se você não precisa expandir tecido, você preservou bastante pele, nós já usamos direto o implante definitivo. Ah, entendi. Muito bom saber. Doutor, uma outra pergunta aqui é se após a radioterapia, a prótese expansora ela precisa ser trocada? Não, a prótese expansiva, como eu disse, ela é definitiva, é um expansor definitivo. Então ela não precisa ser trocada. Ela pode ser trocada se for necessário. Não existe a obrigatoriedade. Então ela deixa de ser uma prótese expansiva e deixa de ser um expansor definitivo. Passa a ser temporário. Não é o objetivo. O objetivo é que você, atingindo um bom resultado com esse implante, mesmo pós-radioterapia, que você mantenha esse implante. Você faz no máximo retirar aquela válvula dessa prótese expansiva. Não podemos confundir prótese expansiva com expansor tecidual. O expansor tecidual, ele é temporário. Ele deve ser trocado no pós-operatório. Agora, a prótese expansiva, ela tem boa parte dela com silicone. Ou 25%, ou 35%, ou 50% dela já é feita de silicone. E o restante vai ser insuflado com soro fisiológico. Então, ela é feita para ser definitiva. Ah, sim. Essa paciente, ela se identificou, é a Julieta, ela refere que teve câncer de mama em 2009
e ela fez a reconstrução na mama direita. E ela pergunta, né, se essa reconstrução ela é para toda a vida ou se ela precisa ser trocada, precisa ser, se ela precisa passar por outras cirurgias posteriormente. Provavelmente, então, ela deve ter feito uma reconstrução mamária com implante, né? E ela está preocupada se ela, porventura, vai ter que trocar esse implante em algum momento da vida dela. Tudo vai depender da evolução. Se ela evoluir sempre com um bom resultado estético, sem ruptura do implante, sem contratura desse implante, não tem por que ela realizar a troca, pode ser para o resto da vida. O intuito é que seja sempre para o resto da vida. A reabordagem é sempre feita quando você tem o quê? Ou a ruptura, ou um resultado estético não favorável, daí você realiza uma segunda cirurgia, uma troca do implante. Ah, legal. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na nossa transmissão. Eu sei que o senhor está na correria aí também com a organização desse evento né, tão esclarecedor e que ajuda na atualização profissional desses médicos, né, para capacitar eles cada vez mais a realizarem esse procedimento e diminuir o número de intercorrências e outras complicações, né, que possam ter. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor aqui pela participação, agradecer à Sociedade Brasileira de Mastologia. Quem quiser acessar depois o site da sociedade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E as perguntas posteriores que surgiram aí nos comentários, se forem relevantes com o tema, serão respondidas posteriormente pela página da Sociedade Brasileira. Gostaria de agradecer ao senhor, doutor. Eu que agradeço a você, Carlos, a oportunidade de falar com você e com seus internautas. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Obrigado, até a próxima, pessoal. Até mais, tchau.